Doutor, meu marido me deu tanta cacetada no meu chebil que ele ficou roxo e inchado. O que você pode fazer pra me ajudar? Ah, radiacha. Minha filha, a única coisa que você pode fazer, viu? Pega água morna e deixa de molho, viu? Mínimo uma semana. Ah, marido rei nojento do diabo, matado o rei de chebil. Tu é doido, minha filha? Deixa eu ver aqui. Ah, radiacha. Vem pensar uma bola de tênis, viu? De inchado que tá. Eu digo pro seu marido, né? Que eu virei fui fã dele, viu?